Aquela manhã começou como qualquer outra, até que o telefone tocou e a voz da minha irmã, Camila, arrastou consigo uma verdade tão cruel que não foi apenas um golpe, foi um terremoto que abalou tudo que eu achava que conhecia. Não era só mais um dia arruinado, era o desmoronamento silencioso de um castelo que eu havia construído com esperança, tijolo por tijolo, depois de anos carregando o peso dos outros nas costas. Aquela deveria ser a semana que eu sonhara desde criança, o momento em que finalmente pisaria em um futuro estável, seguro, livre da sombra constante das decepções alheias. Mas as palavras dela não foram apenas ditas, foram cravadas em mim como facas geladas e precisas, envenenando até o ar que eu respirava, mesmo rodeada pelo perfume das flores que enfeitavam minha casa. Antes de seguir, preciso que você saiba uma coisa: cada curtida, cada comentário, cada palavra que você compartilha aqui não é só um número na tela. É o que me dá força para abrir essas portas, para contar essas histórias sem me sentir sozinha no meio da tempestade. Se alguma vez você já sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés quando menos esperava, me diga. Porque é nesse momento, quando a gente acha que vai desabar, que a voz de alguém, mesmo que seja apenas um eu entendo, pode ser a coisa que nos segura. Meu nome é Laia Yahart. Tenho 32 anos e até aquele telefonema, eu acreditava ter encontrado, depois de uma vida inteira de lutas, um porto seguro. Fui a filha que herdou as dívidas do pai quando ele sumiu sem olhar para trás. Fui a cuidadora de uma mãe que se apoiou em mim até meus ossos doerem de tanto sustentar. Fui a irmã mais velha de Camila, que transformava cada reunião de família em um palco para seus dramas, exigindo mais dinheiro, mais atenção, mais tudo aquilo que eu havia conquistado com suor e privações. Vivi anos em apartamentos minúsculos, onde o aquecedor quebrava no inverno e eu trabalhava dobrado no restaurante só para pagar o aluguel, repetindo para mim mesma que, um dia, tudo seria diferente. Que um dia eu respiraria sem sentir o peso dos erros dos outros me esmagando. Conhecer Nathan foi como se esse dia tivesse chegado. Pela primeira vez, a vida parecia me oferecer não migalhas, mas o pão inteiro, quente e generoso, só meu. E eu me deixei acreditar que estava segura. Mas a voz de Camila, carregada de uma urgência que não era típica de suas manipulações, sussurrou que eu estava cega diante de algo capaz de me destruir, e aquela dúvida não saía da minha cabeça. Voltava como um eco insistente e implacável, até que eu já não conseguia distinguir entre o medo e a realidade. Quis ignorá-la, como sempre fiz com suas artimanhas, as ligações desesperadas por dinheiro, as lágrimas teatrais para me fazer pagar suas contas, os comentários venenosos disfarçados de brincadeira em cada jantar de família. Camila sempre foi a sombra nos meus momentos de luz, torcendo cada vitória minha em uma lembrança amarga de sua inveja. Jurei que não deixaria isso acontecer de novo. Mas havia algo diferente naquele dia. Seu tom não era de jogo nem de drama barato. Era algo que me gelou por dentro, uma certeza sombria que eu não conseguia afastar. Desliguei o telefone e olhei ao redor, os detalhes do casamento meticulosamente preparados, os favores amarrados com fitas prateadas, o vestido pendurado como uma promessa, as flores que enchiam o ar com um doce que deveria ser sinônimo de felicidade. Mas em vez de paz, senti um nó no estômago apertando cada vez mais. Era insuportável. Um quarto decorado para celebrar um novo começo, e minha mente enredada em dúvidas, como se um segredo escuro estivesse prestes a explodir. Até a noite, eu havia repetido para mim mesma centenas de vezes, que Nathan era bom, que Camila era apenas amarga, que tudo que ela tocava apodrecia. Mas a verdade era que suas palavras já haviam me envenenado. Grudavam em mim como um véu que eu nunca escolhera, pesado, sufocante. Por mais que eu tentasse me agarrar à confiança, à ideia de que aquele amor era real, uma voz sutil e cruel insistia, e se ela estiver certa? Lembrei-me de todas as tempestades que havia sobrevivido, o abandono do meu pai, o colapso da minha mãe, a voracidade sem fim de Camila. E de repente percebi que estava prestes a entrar em mais uma e desta vez, vestida de noiva, com um sorriso nos lábios e o coração acelerado demais para ser alegria. Minha respiração era curta, meu peito apertado. E lá no fundo, uma pergunta que eu não queria fazer já começava a tomar forma, assustadora e inevitável. E se tudo não passar de mais uma ilusão? No dia seguinte, tentei me convencer de que minha vida era mais forte do que as palavras dela, de que, pela primeira vez, eu estava em terreno firme. Caminhei pela casa que Nathan e eu iríamos dividir, tocando nos pequenos detalhes que deveriam me trazer alegria. A varanda pintada de um azul suave que ele escolheu porque eu havia mencionado, certa vez, que aquela cor me lembrava os verões da infância, como se ele tivesse guardado cada desejo meu, cada suspiro de saudade.
A cozinha ainda cheirava aos bolos de limão que provamos na confeitaria, onde a atendente me olhou com um sorriso genuíno e disse: "Isso aqui é um abraço em forma de doce, e você merece todo o carinho do mundo." Em cada canto havia sinais de que a luta havia terminado, que os anos de exaustão, de solidão, de carregar o mundo nas costas finalmente tinham um fim. Mas mesmo enquanto eu tentava absorver aquela doçura, a advertência de Camila se retorcia dentro de mim, um nó que não havia jeito de desatar. Quando pensava em Natan, lembrava de sua calma, de como sua voz grave acalmava as tempestades dentro de mim, de como ele me olhava como se eu fosse mais do que o reflexo do caos da minha família, mais do que as cicatrizes de uma vida de batalhas solitárias. Falava de estabilidade, de construir um lar onde eu pudesse, enfim, descansar. E eu quis acreditar que ele era diferente, que ao contrário do meu pai, que deixou apenas dívidas, ao contrário da minha mãe, que sugaram minha energia até não sobrar nada, ao contrário de Camila, que transformava cada data especial em um espetáculo egoísta, Natan não tiraria nada de mim, ele daria. Essa crença me envolvia como uma luz quente, tão real que eu ignorei as pequenas sombras nos cantos, o sorriso que às vezes parecia forçado demais, o gesto rápido de fechar a tela do computador, como se esconder algo. Disse a mim mesma que eram apenas detalhes, imperfeições em um quadro quase perfeito, porque eu precisava desesperadamente acreditar que desta vez, o amor havia escolhido me proteger. Mas as sombras têm o hábito de crescer quando a gente as nota. E depois daquele telefonema, elas se multiplicaram na minha mente como rachaduras em um vidro, impossíveis de ignorar. Pensei nas vezes em que Natan dizia que o trabalho o mantinha ocupado, mas voltava sem explicações com o celular descarregado e respostas vagas. Na fatura da florista com um sobrenome que não era o nosso, que eu havia rido como um engano, mesmo com a atendente insistindo que não era. Nos momentos em que ele desviava do assunto quando eu perguntava sobre sua família, sempre com um sorriso suave, como se aquilo fosse suficiente. Até a vez em que o flagrei olhando uma foto desbotada com uma expressão que poderia ser dor ou culpa. Na época, me convenci de que todos têm segredos, de que amar é também fechar os olhos para certas coisas. Mas agora, com a dúvida plantada, aquelas pequenas incoerências se transformavam em gritos. E eu não sabia mais em quem acreditar, no homem que jurava ser meu refúgio ou na irmã que sempre soube como me ferir onde mais doía. As sutis trocas de olhar entre os convidados, aquele silêncio repentino quando eu entrava na sala, os sorrisos que demoravam um segundo a mais para se formar. Era como se o ar estivesse carregado de algo que só eu não conseguia nomear, uma tensão elétrica que fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem. Até a minha mãe, sempre tão cuidadosa com as palavras, hesitou ao me abraçar, seus dedos apertando meu braço com uma urgência que não combinava com seu tom leve. "Tudo bem, querida? Você parece distraída." Distraída. Como se fosse possível estar presente quando cada respiração parecia sugar o oxigênio de um quarto em chamas. Natan, porém, era impecável. Demasiado impecável. Ele ria com a facilidade de sempre, mas agora eu notava como seus dedos tamborilavam na coxa quando achava que ninguém olhava, como sua caneca de café ficava intocada, como se o estômago também estivesse em nós. E então veio aquele momento. O carteiro entregou um envelope endereçado a ele com uma caligrafia que não era minha nem da família, nem de nenhum amigo em comum. Natan o pegou com uma naturalidade ensaiada, mas não antes que eu visse o tremor quase imperceptível em suas mãos. "Só uns papéis da imobiliária", disse, guardando-o no bolso com um gesto rápido demais. "Coisas chatas de adulto. Eu deveria ter deixado para lá. Era isso que fazíamos, não era? Fechar os olhos para as rachaduras, polir as bordas afiadas até que não cortassem mais. Mas algo em mim, talvez a fúria de ter sido enganada por tanto tempo, ou o medo de que Camila, estivesse certa, me fez agir. Esperei ele sair para resolver um detalhe com o buffet, e fui até o escritório, onde o envelope estava jogado sobre a mesa, como se tivesse sido abandonado à pressa. Meus dedos tremiam ao abrir. Não eram papéis de imobiliária. Era uma carta. Uma carta antiga pelo jeito do papel amarelado, escrita à mão com tinta desbotada. E a assinatura no final não era de Natan, ou melhor, não era do Natan que eu conhecia. Era daquele outro sobrenome, o mesmo da captura de tela, o mesmo que agora queimava minha retina como um ferrete. "Não consigo mais mentir para você", li a primeira linha, "mas também não consigo perder você. Então vou continuar tentando, mesmo que isso me destrua." As palavras se embaralhavam diante dos meus olhos. Não era uma confissão de amor, era um pedido de perdão. Um perdão por algo tão grave que a pessoa que o escreveu não ousou nomear, como se o peso da verdade fosse capaz de esmagar o papel.
E ali, entre as linhas trêmulas, uma data, 5 anos atrás. 5 anos em que Natan e eu já estávamos juntos. 5 anos em que ele me olhava nos olhos e jurava que não havia segredos entre nós. O chão pareceu se abrir. Não foi um tropeço, não foi um desequilíbrio e foi a certeza absoluta de que tudo em que eu havia acreditado era uma fachada, um cenário montado com tanto cuidado que até as rachaduras pareciam parte do design. E o pior não era a traição em si, mas a percepção de que eu havia permitido. Que em nome do amor eu tinha ignorado cada sinal, cada inconsistência, cada vez que meu instinto gritou, e eu o silenciei com ele não faria isso comigo. Agora, o vestido de noiva pendurado no armário parecia uma piada cruel. Cada costura, cada detalhe que eu havia escolhido com tanto carinho era, na verdade, um disfarce. Não para o mundo, para mim. Porque deep down, eu sempre soube. Sempre soube que havia algo podre naquilo que brilhava tanto, que o amor que me salvou também poderia ser a coisa que me afogasse. E quando a campainha tocou anunciando a chegada dos primeiros convidados para o jantar de ensaio, eu me vi no espelho do corredor, a mesma mulher de sempre, com o mesmo sorriso treinado, os mesmos olhos que refletiam a luz como se nada estivesse errado. Só que desta vez, por trás daquele reflexo, havia uma estranha. Uma estranha que finalmente entendia por que Camila, com toda a sua maldade, havia escolhido aquele momento para me mostrar a verdade. Não era por inveja. Era porque, no fundo, ela sabia que eu precisava ver. Que se não fosse por ela, eu teria caminhado até o altar com os olhos vendados, repetindo os votos como uma atriz em um script que nunca foi meu. Fúria e uma clareza cortante. Não era mais sobre o que eu suspeitava, era sobre o que eu sabia. Cada palavra daqueles papéis, cada data, cada nome falso, gritava mais alto do que qualquer promessa que ele já me havia feito. E pela primeira vez entendi o verdadeiro peso daqueles votos que quase pronunciei. Não eram juramentos de amor, eram as correntes de uma prisão que eu mesma teria trancado. Eu me levantei da cadeira, as páginas ainda espalhadas sobre a mesa como provas de um crime que eu quase deixei acontecer. Meus dedos formigavam não mais de medo, mas de uma determinação gelada. Não havia mais espaço para dúvidas. Não havia mais desculpas para ignorar o que estava bem na minha frente. Natan não era um homem com segredos, era um homem feito de segredos, e eu havia sido a tola que quase se deixou afundar neles. Olhei para o relógio. O ensaio do casamento estava marcado para daqui a poucas horas. As flores já estavam sendo entregues, os convidados começavam a chegar, e lá estava eu, com a verdade rasgando minha pele como lâmina. Eu podia quase ouvir o riso de Camila ecoando em algum canto da minha memória, não mais como veneno, mas como um aviso que eu finalmente havia decifrado. Ela não era a vilã dessa história. Eu é que havia sido a heroína cega, a mulher que preferiu a ilusão à dor da realidade. Mas não mais. Com mãos firmes, dobrei os documentos e os guardei na bolsa. Não como provas para confrontá-lo, ainda não, mas como armas. Porque se havia uma coisa que Natan subestimara em mim, era a raiva de uma mulher que finalmente enxerga. Eu não iria gritar, não iria chorar, não daria a ele o prazer de me ver desmoronar. Em vez disso, eu sorriria. Cumprimentaria os convidados. Beijaria sua bochecha quando ele me puxasse para perto, como sempre fazia, como se eu fosse sua propriedade mais preciosa. E então, no momento em que todos estivessem olhando, quando as câmeras estivessem ligadas e as testemunhas estivessem presentes, eu faria o que ele menos esperava. Eu diria não. Não ao altar. Não aos votos. Não à vida que ele havia arquitetado para mim nas sombras. E quando seus olhos finalmente entendessem que o jogo havia terminado, quando ele visse que a mulher que pensou controlar havia se tornado a única pessoa que ele nunca poderia manipular, eu olharia bem nos seus e deixaria que ele sentisse, pela primeira vez, o gosto amargo do próprio veneno. Porque algumas verdades doem mais quando são servidas com um sorriso, e a minha seria a última coisa que ele veria antes de perder tudo. Deixou escapar um riso que não era de alegria, mas de vitória, aquele som agudo e cortante que só quem se alimenta do caos alheio consegue produzir. Ah, querida irmãzinha, ela começou, arrastando as sílabas como se saboreasse cada uma. Você realmente achou que eu deixaria você se afogar sozinha? Seus dedos, pintados de um vermelho quase agressivo, apertavam o dossiê contra o peito, como se ele fosse um troféu. Todos aqui hoje estão tão bonitos, tão elegantes. Mas será que sabem realmente com quem estão celebrando? O silêncio que se seguiu não foi de surpresa, foi de reconhecimento. Aquele momento em que uma sala inteira prende a respiração porque, no fundo, todos já suspeitavam que algo estava podre, mas ninguém tinha coragem de nomear. Até ela. Natan não se mexeu. Não porque estivesse calmo, mas porque um homem como ele sabe que o primeiro tremor é o que trai.
Seus olhos, porém, encontraram os meus por uma fração de segundo, e ali, naqueles íris que eu já não reconhecia, vi o pânico nu. Ela não deveria estar aqui. Não agora. Mas Camila sempre teve um timing impecável para o desastre. Eu poderia esperar, ela continuou, girando lentamente como se quisesse ser admirada, deixar que vocês trocassem juramentos de amor eterno. Mas onde estaria a graça nisso? Seu sorriso era uma faca. Afinal, juramentos são tão bonitos quando são verdadeiros, não é, Nathan? E então ela abriu a pasta. Não com pressa, não com nervosismo, com a precisão de quem sabe que o próximo segundo vai queimar tudo. As folhas saíram como cartas marcadas de um baralho sujo, contratos, transferências, assinaturas que eu nunca havia visto, mas que carregavam o meu nome como um selo de propriedade. Parece que o noivo aqui presente tem um hobby muito interessante, ela disse, erguendo um documento para que todos vissem. Comprar propriedades em nome da noiva, esvaziar contas antes do casamento, deixar tudo tão bem amarradinho que quando ela descobrir, já será tarde demais. Sua voz baixou, quase carinhosa, quase como um plano. Alguém no fundo da sala soltou um suspiro. Outro murmurou algo que soou como, meu Deus. Mas eu não tirei os olhos de Nathan. Porque ali, sob o peso de dezenas de testemunhas, seu rosto finalmente rachou. Não de vergonha, de fúria. Fúria por ter sido desmascarado, fúria por ter sido superado no próprio jogo, fúria porque, no fim das contas, ele nunca imaginou que a mulher que tentou engolir inteira teria dentes afiados o suficiente para morder de volta. E quando seus lábios se abriram, não para negar, mas para ameaçar Camila, você não tem ideia do que está fazendo, eu sorri, porque eu sabia. Ela não estava sozinha. E dessa vez, o palco não era dele. O momento em que o arrependimento se transformou em revolta. Não havia mais espaço para desculpas, nem para a dúvida que ainda pairava nos olhos de alguns. A criança, com seus dedos pequenos apertando a saia da mãe, era a prova viva de que Nathan não era um homem que tropeçava em erros, era um predador que calculava cada queda. E quando a mulher ergueu o queixo, seus olhos encontrando os meus por um instante de solidariedade silenciosa, soube que não estávamos mais sozinhas. Não éramos mais vozes isoladas gritando contra o vento. Éramos um coro. Um coro de mulheres que ele havia subestimado, que ele achou que poderia engolir e esmagar, apagar. Mas ali, sob o peso de tantos olhares, ele finalmente entendeu. Nós não quebravamos. Nós nos levantávamos. Nathan recuou um passo, como se o altar tivesse se tornado uma armadilha. Seu olhar saltou de rosto em rosto, buscando um aliado, uma saída, uma mentira que ainda pudesse salvá-lo. Mas não havia. As paredes que ele havia construído com promessas e documentos falsos desabavam ao seu redor. E cada pedaço de evidência era um tijolo a mais no túmulo de sua farsa. Você é um monstro? A voz da mulher ecoou baixa, mas cortante como uma lâmina. E hoje, finalmente, todo mundo vai ver. O silêncio que se seguiu não era mais de choque. Era de vergonha. Vergonha coletiva porque muitos ali haviam aplaudido aquele homem, haviam torcido por ele, haviam acreditado que ele era digno de confiança. Agora eles viam o que realmente estava por trás do sorriso impecável. Um homem que colecionava vidas como troféus, que usava o amor como isca e deixava destruição no lugar de memórias. Eu respirei fundo, sentindo o peso do vestido, aquele símbolo de um futuro que nunca existiu, deslizar dos meus ombros como uma pele morta. Não era mais meu fardo. Não era mais minha culpa. Você pensou que poderia fazer isso de novo. Minha voz não tremia mais. Pensou que eu seria mais uma a engolir suas mentiras, a carregar suas dívidas, a limpar sua bagunça. Apontei para as páginas espalhadas, para a mulher com a criança, para Camila, que agora olhava para o chão, envergonhada por ter sido cúmplice sem saber. Mas você esbarrou na mulher errada. Nathan abriu a boca, talvez para negar, talvez para ameaçar. Mas não saiu som. Porque pela primeira vez na vida, ele não tinha palavras. Não havia mais jogadas. O tabuleiro havia virado, e as peças que ele tanto manipulou agora o esmagavam. E então, como um último suspiro de um homem que finalmente percebe que perdeu, ele virou as costas e correu. Não como um noivo fugindo do altar. Como um covarde fugindo da justiça. Por piedade, por lealdade, por qualquer migalha de credibilidade que ainda pudesse salvar. Mas os olhos que o fitavam não eram mais os de convidados encantados, e sim os de juízes implacáveis. Cada um daqueles olhares carregava o peso de uma traição descoberta, de uma farsa desmascarada, de uma confiança que jamais seria recuperada. Ele estendeu as mãos, como se pudesse segurar o ar, como se pudesse moldar a realidade com gestos desesperados. Isso tudo é um mal-entendido. Ela está distorcendo os fatos. Vocês me conhecem. Sua voz quebrou rouca e pela primeira vez, não havia teatro nela,
apenas o pânico nu de um homem que via seu império de mentiras desmoronar em tempo real. Mas as palavras dele já não tinham força. Elas caíram no chão como moedas falsas, sem valor, sem eco. Eu não precisei gritar. Não precisei humilhá-lo. A verdade já havia feito isso por mim. Com um movimento lento, quase cerimonial, tirei o anel do meu dedo e o deixei cair sobre o veludo vermelho do altar. O som foi mínimo, um ploc quase imperceptível, bate a reverberação foi ensurdecedora. Era o barulho de uma prisão se fechando, de um ciclo se quebrando, de uma mulher que, depois de anos se encolhendo, finalmente ocupava todo o espaço que merecia. Este casamento está cancelado. Minhas palavras cortaram o ar como uma lâmina. E você, Nathan, está acabado. Alguém na plateia soltou um suspiro. Outro murmurou o Deus do céu. Uma mulher mais velha, com os olhos brilhantes, assentiu uma vez como se dissesse, era a hora? Não havia mais dúvidas. Não havia mais espaço para desculpas. A máscara havia caído, e o que restava era um homem pequeno, curvado sob o peso de suas próprias escolhas, enquanto duas mulheres, duas sobreviventes, erguiam-se lado a lado, não como vítimas, mas como testemunhas vivas de sua queda. Camila, que havia arquitetado tudo aquilo esperando me ver destruída, agora olhava para o chão, as mãos trêmulas ao redor da taça de champanhe que nunca seria brindada. Seu plano havia dado errado de todas as maneiras possíveis. Em vez de me expor, ela havia acendido o pavio de uma bomba que explodira bem no colo de Nathan. E o mais irônico, ela também fora uma peça no tabuleiro dele. Uma peão que acreditara estar jogando quando na verdade só servirá para acelerar sua própria desgraça. Você tem 5 minutos para sair deste salão, disse a mulher ao meu lado, a voz firme, sem um traço de hesitação. Antes que eu chame a polícia e faça com que você seja algemado na frente de todos os seus amigos. Nathan olhou para ela, depois para mim, e pela primeira vez vi medo genuíno em seus olhos. Não o medo calculado de quem teme perder o controle, mas o terror primitivo de quem sabe que a jaula está fechando. Ele recuou um passo, depois outro. E então, como um animal ferido, virou-se e correu, não em direção à saída principal, onde os olhares o esmagariam, mas pela porta dos fundos, a dos funcionários, a que usava para escapar quando as mentiras ficavam pesadas demais. Ninguém o seguiu. Ninguém tentou impedi-lo. Porque no fim das contas, Nathan já não era mais um homem. Era um fantasma dissipando-se no ar, levando consigo apenas o eco de suas próprias promessas quebradas. E nós? Nós ficamos. 2 mulheres, uma criança nos braços, e uma sala cheia de pessoas que pela primeira vez enxergavam claramente. O silêncio que se seguiu não foi de derrota. Foi de alívio. O tipo de silêncio que vem depois da última página de um pesadelo ser virada. E quando a música, aquela mesma valsa romântica que deveria ter nos unido, voltou a tocar, não por acaso, mas porque alguém em algum lugar havia apertado play sem pensar, todas nós rimos. Não um riso nervoso. Não um riso de escárnio. Um riso de liberdade. Porque pela primeira vez em muito tempo, o futuro não pertencia a um mentiroso. Pertencia a nós. Ninguém se levantou para defendê-lo. Nem um amigo, nem um parente, nem sequer um conhecido disposto a arriscar sua própria reputação por ele. O silêncio que o cercava não era mais de expectativa, mas de abandono. O gerente do salão, com as mãos trêmulas sobre os papéis, admitiu que havia sido pressionado a adiar pagamentos, que os depósitos prometidos por Nathan nunca chegavam. A florista, com a voz embargada, confessou que o nome alternativo na fatura não era um erro, mas uma exigência que ela, confusa e intimidada, não ousara questionar. Até mesmo seu padrinho, aquele que deveria ser seu último aliado, baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar de um homem cuja máscara havia se desfeito em pedaços. Os murmúrios da multidão cresceram, afiados como lâminas. Não eram mais sussurros de dúvida, mas sentenças pronunciadas em coro. Cada palavra, cada verdade revelada cortava mais fundo do que qualquer acusação isolada poderia. Era o som de dezenas de vozes desenterrando o que ele havia enterrado com tanto cuidado. Vi seu rosto se contorcer, os punhos se fechar, a mandíbula travar em um esforço inútil para conter o desmoronamento. Não havia mais palco, não havia mais plateia, não havia mais poder. Só restava a queda. E então, com uma clareza que parecia nascer do próprio ar, estendi a mão e retirei o anel do meu dedo. Não foi um gesto de ódio, mas de certeza. Ao depositá-lo sobre o altar, senti o peso de meses, talvez de anos, se desprender de mim como uma corrente quebrada. Endireitei as costas, ergui o queixo e deixei meu olhar percorrer o salão. Minhas amigas, minha família, até minha irmã, pálida e pela primeira vez na vida sem palavras. E então falei as palavras que selaram o fim. Isso acabou. Não houve aplausos. Não houve gritos de vitória.
Houve algo mais profundo, um suspiro coletivo, como se o ar que todos retinham finalmente pudesse circular. Alguns assentiram, outros murmuraram aprovações baixas, outros ainda entrelaçaram as mãos, como se tivessem segurado a respiração por tempo demais. Não era alegria o que preenchia aquele espaço. Era alívio. O alívio de ver a justiça se desenrolar diante dos olhos, irrevogável, tangível. A queda de Natan não foi silenciosa nem escondida. Foi testemunhada por cada pessoa que ele já tentou impressionar, cada olho que ele já quis cegar com seu brilho falso. Seu maior tesouro, aquela reputação polida, aquela imagem de homem intocável, desmoronou em questão de minutos, reduzida a escombros diante dos que um dia o admiraram. E quando me afastei do altar com o véu escorregando dos meus ombros, senti o ar batendo em meu rosto como uma bênção. Leve, limpa, como se tivesse atravessado uma tempestade e emergido do outro lado não ferida, mas renovada. Sua imagem de derrota ficaria gravada na memória de todos ali, não como uma sombra, mas como um aviso. Enquanto eu seguia em frente livre, inteira, donas de mim mesma, ele ficaria para trás, marcado pelo que havia feito, pelo que havia perdido, pelo que nunca mais poderia recuperar. Quando as vozes no salão se acalmaram e os convidados começaram a se agrupar em círculos desconfortáveis, senti o peso da manhã assentar sobre mim, mas não era um fardo, era uma revelação. Os olhares que se voltavam para mim já não estavam nublados por pena ou curiosidade mórbida. Estavam aguçados por algo que me fez erguer a cabeça ainda mais, respeito. Eu havia entrado naquele salão vestida de rendas e ilusões, pronta a trocar minha liberdade por um sonho que me fora vendido como amor. Saí sem marido, sem promessas, sem a fantasia que me haviam convencido a desejar, mas levei comigo algo muito mais valioso, minha voz. A prova de que podia falar e ser ouvida. A certeza de que, por mais que tentassem me envolver em teias de mentiras, a verdade sempre encontraria uma brecha para se impor. Natan, que outrora se erguia ao meu lado como uma torre inabalável, agora se encolhia em um canto do altar, as mãos inertes, os olhos saltando de rosto em busca de um apoio que nunca viria. Poderia ter gritado com ele, poderia ter cuspido toda a fúria que queimava dentro de mim, mas não precisei. Sua humilhação já estava esculpida na memória de cada pessoa ali, e eu sabia que aquela seria uma condenação da qual ele jamais escaparia. Camila permanecia encostada em um canto, seu vestido chamativo capturando a luz como um sarcasmo da celebração que nunca aconteceu. Segurava sua pasta contra o peito, como se ainda pudesse salvar algum fragmento de atenção daquele naufrágio. Viera ávida, faminta por me destruir, por roubar o centro das atenções. E de fato, conseguirá. Mas não da maneira que imaginara. Suas palavras, envenenadas pela inveja, haviam arrastado à tona uma verdade tão sombria que seu próprio papel de vilã fora engolido pela revelação dos crimes de Natan. Pela primeira vez via emudecida, a boca se abrindo e fechando sem emitir som, os olhos percorrendo os convidados como se tentasse decifrar se seria culpada ou absolta. Aproximei-me dela não com raiva, mas com uma calma que a deixou desconcertada. Agradeci-lhe pelo que, sem querer, havia feito. Mas deixei claro que sua ajuda não lhe dava direito à minha paz, ao meu dinheiro nem a um lugar à minha mesa. Prometi-lhe uma recompensa, não por gratidão, mas por justiça, porque estava farta de permitir que transformasse minha vida em seu palco. Ela piscou, confusa, quase ofendida pela minha serenidade. E naquele instante compreendi que havia feito algo que nunca conseguirá em todos os anos como irmãs, estabeleceram um limite que ela não poderia transpor, e o fizera sem levantar a voz. Ela tentou novamente me roubar a voz, como sempre fizera. Mas as semanas que se seguiram àquele dia inesquecível provaram que, embora a dor da traição ainda latejasse sob a pele como um hematoma, minha vida começava a encontrar um ritmo mais leve, mais livre e mais autêntico do que eu imaginava possível. No início, ouvi murmúrios na cidade, perguntas veladas de vizinhos que ouviram os boatos dos convidados do casamento. Mas em vez de me encolher sob aqueles olhares, ergui a cabeça. Não tinha nada a esconder. A verdade já havia sido dita na voz mais clara possível, testemunhada por dezenas, levada ao mundo por cada par de olhos que viu a máscara de Natan se desintegrar. Ele não poderia mais me difamar nem controlar a narrativa, porque sua queda fora pública, irrefutável e definitiva. Aos poucos, o mexerico se transformou de piedade em admiração, de curiosidade em respeito. E percebi que às vezes a própria sobrevivência se torna uma espécie de triunfo silencioso. O mundo de Natan desmoronou com uma velocidade quase poética. A outra mulher apresentou suas provas, e em pouco tempo os investigadores reabriram casos ligados aos seus negócios fraudulentos.
Famílias que antes se calavam por vergonha vieram à tona com suas próprias histórias, somando suas vozes ao coro da verdade que se tornou mais alto do que ele jamais conseguiria abafar. Suas contas foram bloqueadas, seu nome arrastado por tribunais em vez de salões de baile, e a reputação que tanto prezava dissolveu-se como fumaça ao vento. Havia uma justiça afiada em saber que o mesmo charme que usará para enganar tantos agora se tornará sua maldição. Cada sorriso seu não evocava mais calor, mas mentiras. Camila, sempre ávida, tentou de todas as formas se apropriar do mérito por minha salvação, tecendo versões heroicas de si mesma. Mas ninguém lhe deu mais do que um aceno distraidamente educado. Sua reputação permaneceu a mesma, interesseira e inconfiável, enquanto a minha, ironicamente, saía fortalecida das cinzas que ela mesma tentará espalhar. O contraste era tão nítido que chegava a ser cômico. Em meu próprio espaço, escolhi não o amargor, mas a reconstrução. Voltei ao meu trabalho, dediquei minha energia ao que podia segurar nas mãos, aos laços que resistiram às tempestades, às pequenas alegrias, como preparar refeições na frigideira da minha avó ou reler cartas que já me deram forças em tempos mais sombrios. Mantenho contato com a mulher que falou no meu casamento. Juntas começamos a ajudar outras vítimas de homens como Natan, compartilhando recursos, oferecendo testemunhos, lembrando-lhes que o silêncio nunca foi proteção. Esse gesto de estender a mão deu um propósito à minha dor, transformando-a de ferida em ferramenta de mudança. E toda vez que olho para o rosto da filha dela, ou para meu próprio reflexo, firme no espelho, recordo que a liberdade nem sempre chega vestida de seda branca. Às vezes ela vem pelo fogo, pela humilhação, pela coragem de partir quando o mundo espera que fiquemos. Hoje, quando olho para trás, vejo aquele casamento não como o fim de um sonho, mas como o início de algo muito mais sólido. O dia em que escolhi a mim mesma acima da ilusão. O dia em que descobri uma força que nem sabia que possuía. A lição é simples, daquelas que se bordam na memória como linha em tecido. Nunca entregue sua vida a quem trata o amor como moeda de troca. E nunca duvide que a verdade, por mais dolorosa que seja, ainda é sua salvação. Natan perdeu tudo porque as mentiras apodrecem por dentro. Camila permaneceu presa em sua própria ganância, porque a inveja nunca constrói nada. Mas eu saí com algo que ninguém poderia me tirar. Dignidade, clareza e uma força que nem eu mesma conhecia. E se você que me ouve já enfrentou uma tempestade de traição, se já sentiu os joelhos tremendo sob o peso das mentiras, saiba disto: é possível se reerguer. É possível se escolher. E a vida que espera do outro lado é mais bela do que qualquer ilusão que deixamos para trás.